Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui de volta com Vamos Abraçar a Sexualidade, com um dia de atraso, porque ontem foi impossível, mas hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade à sexualidade na adolescência. Hoje eu gostaria de falar um pouco para pais, mães, cuidadores e cuidadoras, não é? Não é? As pessoas que estão envolvidas com jovens, seja instituições, colégios, organizações não governamentais, todos esses setores, não é, que é a forma como as pessoas leem a adolescência e entendem a adolescência. Eu já falei um pouco, mas muito por cima, não é, dessa questão de a gente, da humanidade ter muito sempre colocado que a adolescência é uma fase de muitos problemas, de muitos conflitos, de muitas dúvidas, bem como também, não é, de muitos aborrecimentos, e muita gente cunhou esse termo que tem sido menos utilizado hoje, pelo menos é o que eu percebo, não é, de se definir a adolescência como aborrecência. Não, nada disso existe, nada disso é verdade. Se eu, enquanto adulto, não é, pai, mãe, ou cuidador, professores e professoras, se eu paro para poder pensar um pouquinho, eu queria mostrar para vocês que todos nós fomos adolescentes. Temos os conflitos, temos as dúvidas, temos as inseguranças, temos a imaturidade ainda, porque é uma fase entre a infância e a adolescência, né, até chegar ao adulto. Então é uma etapa, é uma fase momentaneamente. Mas, por outro lado, também são esses jovens que revolucionam, que transformam, que modificam a vida e que trazem novos acréscimos ao conhecimento e ao desenvolvimento. Sem falar na ciência como pesquisa, mas eu estou falando do modo geral, não é, que vai também interferindo, né, como já dizia Vygotsky, né, que nós somos frutos, né, das interações sociais, culturais e históricas, né? E que ao mesmo tempo também a gente as influencia e as modifica também, e isso tem feito muitas mudanças. Às vezes para nós adultos ou pessoas mais idosas é meio complexo entender essa questão, né? Primeiramente porque o mundo adulto já é, né, você trabalhando ou estudando ou está se inserindo no mercado de trabalho, ou já está se aposentando. Quer dizer, tem uma diversidade de fatores que não é peculiar à adolescência. Então, claro que nesse momento o adulto, a pessoa mais idosa, tem mais condições cognitivas, emocionais. Portanto, é preciso olhar essa nossa capacidade quanto pessoa adulta para exatamente inserir esses valores, não é, que possam ir, né, dialogando com os jovens. E aí eu gostaria de chamar a atenção do que é fundamental, é a comunicação e a empatia. Se a gente pode desenvolver um processo de comunicação saudável, se a gente pode desenvolver um processo empático com os nossos filhos ou com as pessoas que a gente cria ou que estão ao nosso redor, né, em determinadas instituições, escolas, etc., então nós poderemos fazer um trabalho muito significativo. A grande dificuldade quando a gente fala comunicação é porque, em geral, né, a nossa comunicação é muito fragmentada, é muito tolhida, que é muito cheio, às vezes, de preconceitos, de resistências, né, de conflitos nossos mesmos enquanto adultos. Então, isso tem uma repercussão muito grande quando a gente vai educar os jovens, né, porque nós somos frutos de valores, né, anteriormente internalizados. Pessoas hoje com 30, 40, 50, 60 anos foram pessoas que foram educadas há quantos anos atrás? Que era outra mentalidade, a gente não tinha nem computador, nem internet, nem telefone, nem zap, nada dessa tecnologia moderna, nada dessa evolução que hoje se apresenta. Então, a comunicação era aquela comunicação do cotidiano, das relações, mas isso mudou. Na minha época de criança, meus pais e meus avós ficavam na calçada, sentados, e a gente, enquanto criança, ficava todo mundo brincando ali ao redor, no máximo numa esquina, noutra. A violência não é como hoje, evidentemente. E a gente morava em casa, hoje são apartamentos, nem todos têm pregal, e muitas pessoas, né, das classes populares vivem em residências precárias. Consequentemente, isso tem as limitações.
Mas mesmo nessas comunidades precárias, vocês veem que as crianças são mais livres, porque elas brincam ao céu aberto e encontram maneiras de brincar, né? Com as sucatas, as coisas. E hoje os jovens, as crianças, final da infância, começo da adolescência, perderam muito, né? Do empinar papagaio, jogar bola de gude, brincar, correr, pular corda, de se esconder, etc. E isso tem dificultado também, né, essa falta de mobilidade corporal e cognitiva e emocional, né, no cotidiano dessas pessoas. Então nós temos que fazer novas leituras. Por isso que eu chamo a atenção da importância da comunicação, do diálogo presente. E abrindo aspas em relação à questão, né, de certas dificuldades que a gente pode ter com alguns temas, como política, religião, sexualidade, que é o nosso tema, não é? A gente tem que procurar pessoas da família, ou pessoas próximas, ou amigos, ou pessoas mais velhas, ou professores, educadores de um modo geral, para poder ajudar, não é, que isso tudo seria menos complexo e minimizado se nós tivéssemos a educação sexual formal nas escolas. Como não temos, então a gente tem que se virar nos 30, como diz o povo. Aí temos que encontrar formas de se comunicar, né, e de desenvolver uma relação que a gente chama de comunicação não violenta. Aquela comunicação que a gente escuta, que a gente partilha conhecimentos, que a gente diz também a nossa opinião, sem vergonha e sem medo. Filho, filha, eu não tenho condições de falar com você sobre namoro, gravidez, ato sexual, porque eu fui educado numa outra geração. Mas vamos ver uma forma de te ajudar, eu vou procurar alguma forma, né? Então tem livros, tem material, tem educadores, tem professores, tem alguém da família sempre que pode ter uma interação melhor. E isso que a gente pode chamar de uma comunicação não violenta. A sinceridade e a honestidade, porque pior caso é uma vez uma criança brincando e perguntando à mãe como é que nascia o bebê, e de tanto perguntar e a mãe mandar brincar, uma hora ela fica aperreada e diz assim, foi a cegonha que trouxe. E a criança continua lá brincando, e quando chega junto o amigo lá bastantes, ele se lembra e diz assim, puxa, fulano, minha mãe é tão besta, ainda acredita em cegonha. Quer dizer, ele já sabia que não era cegonha, ele não acreditava nisso. Então nós temos que ter um diálogo do que eu posso, o que eu não posso. O que eu não posso, eu não passo, mas oriento que eu vou procurar. Quando eu tenho condições, então eu passo as informações, eu passo o conhecimento e eu passo, não é, esse saber que é necessário. O que a gente tem que ter compreensão é que não pode ser, a base da educação não pode ser com repressão, mas tem que ter limite, né? A criança, o pré-jovem e o jovem estão em fase de adolescência, até mesmo enquanto nós pais, até com filhos de 20, 30 anos, de vez em quando a gente dá uma opinião diferente, porque realmente a gente vê que essa talvez não seja a maneira mais adequada. Se ele vai escutar ou não é outra questão. Mas eu, enquanto pessoa que estou participando, né, ou seja, estou exercendo essa função materna e essa função paterna, por isso que eu falo cuidadores, porque nem todo mundo tem pai, mãe, ou um dos membros, ou nenhum dos dois em casa. Então a função paterna e materna pode ser exercida por qualquer pessoa, né, que tenha essas relações, né, de pai e de mãe internamente, né, que a gente chama de função paterna e função materna. Consequentemente, né, isso é uma discussão mais ampla sobre essas funções, mas o que eu queria chamar a atenção hoje era exatamente, né, desse processo da comunicação e, em segundo lugar, da questão da empatia. Né? Porque não é porque é nossos filhos que a gente não tem que desenvolver empatia, que não é simpatia ou não simpatia por alguém. Isso aí pode acontecer na vida de todo mundo. É a empatia, é a solidariedade, é o compartilhar, é o construir junto ideias e posições. Se na família se conversa tudo, por que não sobre sexualidade? Então é importante a gente estar atento para isso, é importante a gente compartilhar com as pessoas o que a gente cria, o que são nossos filhos, né, ou pessoas próximas, né, no sentido de ajudar cada vez mais essas pessoas para que elas possam ter um caminho mais saudável e mais equilibrado, e não tão distorcido como nós vivemos, porque fomos frutos de uma educação ainda bastante repressora. Hoje ela está melhor, mas também não está muito melhor como a gente gostaria de estar, pela ausência da educação sexual.
ela se encontra meio desvirtuada dentro de muitas perversidades e também dentro de muitas coisas soltas, de muitas coisas aleatórias, muitas coisas distorcidas, muitas coisas complexas. Além de que a gente ainda não falou sobre a influência dessas mídias, desse processo, dessa internet, não é? E quando eu falo perversidade, eu não estou falando no sentido doentio da palavra, eu estou falando muitas vezes que a gente não encontra um ponto de equilíbrio erótico sexual, não é? Como é 8 ou 80, né? Ou era tudo muito reprimido, ou é muito libertino tudo. Então é mais nesse contexto que eu estou falando, não é nem no contexto psicanalítico, é no contexto pessoal de vida, né? Que a gente fica num mundo fragmentado, com muitas coisas distorcidas sobre a sexualidade, sem encontrar um caminho. Bom, por hoje é só. Na próxima semana nós voltamos, continuando um pouco essas questões e muitas outras. Boa tarde a todas e a todos. Bom resto de semana, final de semana que diga, boa semana. Um beijo no coração de todas e todos.